Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima quinta-feira para todos vocês. E que quarta-feira positiva para o futebol paulista, hein? O Santos está na final da Taça Libertadores da América e com muito mérito, né? O Peixe acabou atropelando o Boca Juniors na Vila Belmiro pelo placar de 3-0, jogo de volta das semifinais. No jogo de ida, os dois times ficaram no 0-0 no La Bombonera. Diego Pituca, natural de Mogi Guaçu, abriu o placar para o Peixe fazendo 1-0. Depois o Soteldo marcou um golaço fazendo 2-0. E para nossa alegria, para a alegria do torcedor da Inter de Limeira, o Lucas Braga, que jogou o Paulistão pela veterana e foi muito bem, fechou o placar 3 para o Santos, 0 para o Boca Juniors, né? E o técnico Cuca foi muito inteligente, quando abriu 3-0, ele acabou tirando o Soteldo e o Diego Pituca do jogo, porque os dois estavam pendurados. Então, nós teremos Palmeiras e Santos na decisão da Taça Libertadores da América no próximo dia 30. Cai um sábado às 5 da tarde no Maracanã. E o Kina Mercuri, nosso informante número 0, foi bem feliz ontem em uma postagem no Facebook. Falou, bom, já que tem a pandemia, já que é portão fechado, já que são dois times paulistas, por que não a final no Morumbi em vez do Maracanã? Bem pensado, viu, Kina? De qualquer forma, o campeão receberá 76 milhões de reais e o vice ficará com 30 milhões de reais. Vai ser um grande jogo entre Palmeiras e Santos. No Campeonato Brasileiro, que goleada linda do Corinthians sobre o Fluminense do meu pai Edmundo Silva, hein? 5 para o Corinthians, 0 para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, 29ª rodada. Foi a maior goleada do confronto na história das duas equipes, né? Bom para o Corinthians, que passa o Santos na classificação. O Corinthians chega aos 42 pontos na 8ª ou 9ª posição, ali junto com o Santos, né? Os dois times dividindo a 9ª posição com 42 pontos. O saldo de gols do Corinthians é maior do que o do Santos. Então o Corinthians ultrapassa o Santos com a goleada de ontem. E o Fluminense é o 7º colocado com 43 pontos. Desde que o Odair Hellmann acabou deixando o Fluminense, indo lá para os Emirados Árabes, o time tricolor das Laranjeiras tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, que foi exatamente no clássico contra o Flamengo. Corinthians abriu o placar com o Jô. Opa, grande Jô, fazendo 1-0 para o Corinthians. Virou o primeiro tempo com este placar mínimo. No segundo tempo, o Casares, que está vivendo uma grande fase, marcou o segundo gol consecutivo com a camisa do Corinthians, bateu no cantinho do goleiro, fazendo 2-0 para o Timão. No terceiro, que golaço, que lançamento do volante colombiano Cantígio, aquele que o Tatinha Casagrande fala que é o melhor volante em atividade no futebol brasileiro. Lançamento perfeito, gol de Fagner, um chute cruzado, fazendo 3-0. O gol mais bonito do jogo foi o quarto, uma troca de passes que foi lá do campo de defesa até chegar nos pés do Matheus Vital, que encheu o pé para fazer 4-0. E o quinto do Luan. Luan tinha acabado de entrar no jogo e acabou fechando o placar. E se o Corinthians apertasse, iria muito mais. 5 para o Corinthians, 0 para o Fluminense. Timão descansa agora porque na segunda-feira tem o clássico contra o Palmeiras. Só que o Verdão joga antes. Na sexta-feira pega o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Na Série B, que vergonha o Cruzeiro, hein? Cruzeiro não aspira mais chances de subir e também não cai mais na Série B. Mas ontem perdeu de 1-0 para o Lanterna Oeste em casa. Gol do Fábio no primeiro tempo. O Oeste condenado ao rebaixamento para a Série C e o Cruzeiro estacionou aí na 13ª posição com 44 pontos. Que vergonha! O Cruzeiro tem 550 funcionários, deve salário desde o mês de outubro, uma dívida de 10 milhões. Olha, se o Cruzeiro não abrir o olho, a situação promete ser crítica neste ano e no ano que vem também. O Cruzeiro está passando por uma situação bastante delicada. E para completar, a gente fala da Internacional. Ontem eu acompanhei atentamente a entrevista que o Spirituales, atacante, deu para a CBN do Pará. O Spirituales tem contrato com a Inter até maio, só que está super valorizado, né? Jogou como titular no Remo, o Remo subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro e como lá tem bala na agulha, muito provavelmente
a diretoria do Remo deve entrar em contato com a Internacional e pagar a multa rescisória para que o Charles permaneça em definitivo na equipe paraense, dispute o Campeonato do Pará, depois a Série B do Brasileiro, mas o Thiago Carpini da Inter gostaria de contar com o Speedy Charles no Paulistão e depois sim ele poderia ir depois de maio para o time do Remo para disputar a Série B. Então a situação indefinida, o Speedy Charles deu a entender que gostaria de renovar com o Remo. E ontem o Marcelo Pilon, nosso comentarista, trouxe a informação de que a Inter poderia contratar por empréstimo o Jonathan Gomes, meia que pertence ao São Paulo Futebol Clube e está emprestado ao Sport, jogando o Campeonato Brasileiro. Ele está fora dos planos do técnico Fernando Diniz. Só que a gente consultou a diretoria da Inter, nenhum contato foi feito. Mas se o Jonathan Gomes vier, será um excelente reforço para o Campeonato Paulista, que terá início no dia 28 de fevereiro, a Inter estreando contra a Ferroviária na cidade de Araraquara. Tá certo? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira, Pimba!